Muito bem, pessoal. Mais um encontro sobre a disciplina Mercado Financeiro de Capitais. E hoje nós vamos falar sobre o mercado monetário. Então, vamos lá para o compartilhamento do nosso arquivo. Bom, então vamos falar sobre o mercado financeiro de capitais. Então, o nosso objetivo é conceituar o mercado monetário e também conceituar aí os principais produtos do mercado monetário, e conhecendo aí também as suas finalidades, né, para que realmente serve esse mercado. Então, o mercado monetário ele faz parte, né, do sistema financeiro nacional e, logicamente, ele está muito ligado à questão da liquidez monetária do país, né? Então, os produtos e serviços desse mercado eles acabam por interferir, de certa forma, é, na liquidez do mercado, porque quando se movimenta esse produto, isso tem um impacto aí nos meios monetários e, às vezes, até o governo utiliza desse mercado aí como instrumento de política monetária para controle, por exemplo, da inflação, né, da inflação, coisa dessa natureza. Por exemplo, os depósitos em conta corrente, eles acabam por gerar aí né, a gente chama de uma expansão monetária, e o governo controla, né, essa expansão monetária através do depósito compulsório, ou seja, parte do recurso que é depositado em conta corrente, compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente, os bancos têm que recolher ao Banco Central para evitar aí a criação do que a gente chama de moeda escritural, né? A gente abordou isso no primeiro na primeira temática que a gente falou sobre o sistema financeiro nacional. Por quê? Porque os bancos têm um poder muito grande de multiplicador de moeda sem lastro, né? Ou seja, sem a existência da moeda. Então, para cada depósito que você faz, numa conta corrente, o banco tem esse recurso para emprestar novamente. E aí, quando ele empresta, ele acredita na conta, gera mais um valor que ele. E assim, infinitamente, ele vai emprestando. Então, para limitar isso, o governo cria o empréstimo compulsório, ou seja, para cada X valor depositado, X% tem que ser recolhido ao Banco Central e o banco não pode emprestar. Então, isso limita. Aí, dependendo da situação da economia, em termos de inflação, o governo pode afrouxar mais, né, aumentar, diminuir ou aumentar esse limite do depósito compulsório. Isso é uma forma de intervir no mercado monetário. Outra forma que o governo pode intervir no mercado monetário para aumentar ou diminuir sua liquidez em função de expansão monetária através da compra ou venda de títulos públicos, né, dos títulos públicos federais. Né? Então, quando o governo quer retirar dinheiro da economia, ele acaba ofertando títulos públicos, o investidor compra, a hora que ele compra, retira dinheiro da economia. Se o governo quer expansão monetária, ele oferta, né, ele vende, né, ele compra os títulos e aí acaba jogando dinheiro na economia. Caso contrário, ele acaba vendendo os títulos, aí ele está tirando dinheiro da economia, tá certo? Então, é assim que isso acaba afetando aí a operação de liquidez. E também através de depósito a prazo, de empréstimos, coisa dessa natureza, tá? Então, é assim que o mercado monetário funciona, tá? Então, assim, é dessa forma que o mercado monetário funciona. A gente sabe que o sistema financeiro nacional, então, ele é dividido. Então, a gente tem o mercado monetário, onde são realizadas operações de curto prazo, onde são negociados títulos públicos, as letras, né, que eu acabei de falar, e os títulos privados, que são os CDI, o CDB, o RDB e outros produtos que são transacionados nesse mercado. Existe o mercado de crédito, né, o mercado de capitais e o mercado de câmbio. Então, a gente vai falar hoje sobre o mercado monetário. Principais produtos e finalidade desse que são negociados. Logicamente que o assunto, a abordagem que a gente está fazendo aqui não pretende esgotar o assunto, porque
uma infinidade de produtos e serviços são negociados dentro desse mercado. A gente vai falar de alguns, a gente não vai abordar todos, porque é uma infinidade aí, né, de produtos que são transacionados, não só produtos, como serviços também, e que acaba tendo impacto na liquidez. Por exemplo, a cobrança de títulos, né, o, a arrecadação de tributos, né? Então, isso tudo tem impacto na liquidez, né? Isso tudo está dentro desse mercado monetário, tá? São serviços que são prestados, né? Desconto de título, cobrança de títulos, arrecadação de tributos, né? Tudo isso afeta o mercado, esse mercado monetário. Um dos principais produtos, muito comum, né? Isso é bastante comum, são os depósitos à vista. O que são os depósitos à vista? São os depósitos em conta corrente, né? Que as pessoas físicas e pessoas jurídicas realizam diariamente, vamos assim dizer, nos bancos. Então, a pessoa física ou a pessoa jurídica, ela acaba entregando aí o numerário, o dinheiro ao banco, né? Que é um depósito, no sentido mais simples, faz um depósito em conta corrente. E aí o banco tem esse recurso em mãos, e com esse recurso em mãos ele pode realizar operações de crédito, por exemplo. Por isso que existe o depósito compulsório, que é para limitar esse poder que os bancos têm de multiplicar a moeda. Então, para cada depósito que as pessoas fazem, o banco tem esse valor para emprestar. E quando ele empresta, ele gera mais um depósito em conta corrente. Então, se ele gerou mais um depósito, ele pode fazer mais um empréstimo. Se ele faz mais um empréstimo, ele gerou mais um depósito. Mais um depósito gera mais um empréstimo. E aí não teria fim. E aí haveria uma expansão da base monetária, haveria uma oferta de crédito muito grande, porque existe muito dinheiro para emprestar. Isso derrubaria os juros, logicamente, porém poderia incentivar o consumo. E aí, você incentivando o consumo, você pode gerar uma inflação de demanda, né? Ou seja, as pessoas estão com dinheiro para comprar, com juro muito barato, as pessoas vão querer comprar, né? E aí começa a comprar no crediário, e aí a indústria acaba não tendo condições de atender essa demanda, e, logicamente, se tem demanda maior do que a oferta, a tendência dos preços é subir, aí isso provocaria uma inflação de demanda. Por isso, então, que existe o empréstimo compulsório, que é um mecanismo que o governo usa de política monetária para limitar essa oferta de crédito, né, de crédito. Então, esse é um dos mecanismos para controlar a inflação. A inflação está alta, né? Aumenta o empréstimo compulsório, aumenta a taxa de juro, né? E são tudo política monetária, ou seja, menos dinheiro, juro mais caro, os bancos ficam mais seletivos, ou seja, não, vai emprestar para clientes que têm uma análise de risco muito menor, então já deixa de fora um grupo de propensos tomadores que teria uma análise de risco um pouco já fora desse parâmetro, já estaria de fora, e também, em função do juros estar caro, as pessoas acabam inibindo de fazer crediário, por exemplo, para adiar o seu consumo. Por outro lado, aquelas pessoas que têm dinheiro sobrando, que são os agentes superavitários, deixaria de consumir, olhando, então, a taxa de juros que está mais alta, prefere aplicar no mercado financeiro para ganhar o juro. Então, adia também o consumo. E aí, a tendência é cair a demanda, e isso, aí começa a ter mais oferta que demanda, e os preços tendem a cair. Tá? Então, esses são mecanismos. É um recurso que fica lá no banco, logicamente, à disposição do cliente, ele pode sacar a qualquer momento, ou seja, via saque, via emissão de cheque, via transferência DOC ou TED, ou via Pix, né, que hoje está aí muito em moda. Bom, você faz o depósito, logicamente você recebe um comprovante, né? Isso pode ser feito tanto em dinheiro como em cheque, né? Ou seja, se você faz um depósito em cheque, tem que esperar o período de compensação desse cheque, ou seja, o período que o banco demora para cobrar esse cheque. Quando é na praça, geralmente são 24 horas, né? Que faria a cobrança. Dependendo da praça, se for muito distante, pode ser que demore um pouco mais. Mas hoje, em função dos meios rápidos, eletrônicos, a compensação já se torna bastante rápida. Outra modalidade são os depósitos a prazo, né? Então, a pessoa tem um recurso sobrando, que está fora, ou seja, isso aqui eu não vou necessitar dele por um período aí de 30, 60, 90 ou 120 dias, 6 meses. Ele pede e faz uma aplicação financeira. Então, o mercado tem um leque de opções para aplicações financeiras. Então, eu teria, vamos dizer assim, as aplicações em renda fixa e aplicações em renda variável.
Bom, eu posso, então, fazer uma aplicação em depósito a prazo, a um período aí de 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90 dias, depende aí do tempo que você vai necessitar de dinheiro. Então, é diferente do depósito à vista. Você aplicou lá, esse dinheiro fica amarrado lá, no depósito a prazo. Se é uma aplicação num fundo de investimento, você pode movimentar a qualquer momento, mas no depósito a prazo, não. E aí, as modalidades comuns são os CDBs ou RDBs, né? O mais comum a gente chama de CDB, né? Aí você vai contratar com o banco o valor que vai ser aplicado, vai definir a taxa e o prazo. Bom, a taxa você pode definir se ela é pré ou pós-fixada. Ou seja, pré-fixada, quando eu aplico, eu já sei qual vai ser o rendimento no período, já sei qual é o meu ganho. Se é uma pós-fixada, eu vou convencionar uma taxa e eu só vou conhecer o rendimento no final, porque é só no final que eu vou conhecer esse rendimento. Então, o mais comum de depósito a prazo são essas duas variantes aí, que é o CDB ou o RDB. Geralmente a gente usa mais o CDB, né? O que diferencia um do outro, né? Aquilo que eu já falei, as taxas podem ser pré ou pós-fixadas, geralmente as taxas estão aí atreladas ao CDI, né? A taxa do CDI, do depósito interbancário. A diferença entre CDB e RDB é que o CDB é um certificado de depósito bancário e o RDB é um recibo de depósito bancário. A diferença é que o CDB, por ser um certificado, você pode transferir isso para outra pessoa. Você pode. Olha, eu tenho um CDB que está lá no banco, vai vencer daqui um dia, mas eu tenho uma dívida com um terceiro. Ou eu faço um negócio com um terceiro e eu tenho que pagar essa pessoa. Eu posso, então, pagar com esse CDB. Né? Está aqui um CDB, no vencimento você retira. Ele transfere o certificado para o terceiro, e o terceiro, depois de posse de certificado, vai fazer o resgate perante o banco. Geralmente, né, não se faz o resgate antecipado, porque você perderia a rentabilidade aí do valor aplicado, tá? Então, o que diferencia um CDB e um RDB é o certificado, tá? O certificado ele não é emitido assim, a não ser que você solicite ao banco o certificado. Geralmente você faz a aplicação e lá fica, né? Está na modalidade CDB. Se você precisar do certificado, você teria que solicitar ao banco a emissão do certificado, tá bom? Então, isso é a diferença, tá? O que diferencia um do outro. E taxas pré e pós, né? Ou seja, eu combinei a taxa, durante o período vai ser X% e eu sei quanto vou ganhar. Então, é a taxa pré-fixada. A taxa pós-fixada, olha, vai ser a variação do CDI. Pronto. Variação de 100% do CDI, 80%, 90%, 110%, 105%, e aí depende do seu poder, né, de negociação junto ao gerente da sua conta, e logicamente o que influencia isso também é o valor. Quanto mais o valor, maior o valor, melhor é a taxa que você consegue perante o banco. E também o relacionamento que você tem com esse banco, né? O que você já tem aplicado, que você já tem investido, qual o portfólio que você mantém nesse banco, e aí você pode negociar taxa, né? Taxa com relação ao banco. Geralmente, os grandes bancos praticam taxas menores do que bancos pequenos, né? Em função de que isso aí é a noção do risco, né? Então, assim, um banco pequeno pode ter um risco maior e uma necessidade maior de recursos, ele acaba pagando uma taxa maior, né? Então, os bancos pequenos geralmente pagam um pouco melhor do que os tradicionais grandes bancos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, por exemplo, tá? Mas isso são negociações que tem que fazer junto ao gerente da conta. Bom, outra modalidade seria letra de câmbio, né? Você pode ir no banco, eu quero fazer uma aplicação a prazo, não quero CDB ou RDB, mas eu posso, então, comprar uma letra de câmbio, né? Também é uma aplicação que também você pode fazer com taxa pré ou pós-fixadas, com base, por exemplo, no CDI, né? Esses títulos são emitidos por sociedades, né, de crédito, financiamento e investimentos, as famosas financeiras, né? Essas que ficam ligando para a gente aí, olha, eu quer fazer um consignado, quer fazer né, tem um crédito para você que é para aprovar. Essas são as financeiras, tá? Então, como é que ela arruma dinheiro para emprestar? Ela arruma dinheiro para emprestar emitindo esses títulos. Então, ela emite uma letra de câmbio, pagando uma taxa de juros, capta esse recurso, põe lá
no seu caixa e sai ofertando empréstimo via CDC, né? Crédito direto ao consumidor, né? Então, com base nisso. Então, o investidor que tem o recurso, ele pode muito bem comprar essa letra de câmbio junto a um banco, né, que está negociando isso para a financeira, e aí, então, ele estaria ganhando o juro da financeira e a financeira estaria fazendo laço para realizar aí as suas operações. Então, isso é uma forma de, como se diz, de você do investidor fazer uma aplicação financeira. Os commercial papers, né? Também tipo uma nota promissória, né? Geralmente são empresas, né, no exterior que fazem isso para captar recursos a curto prazo, né? Ou seja, ela pega esse dinheiro para aplicar na expansão das suas atividades. É uma outra forma, mas esse já é um público mais seleto que faz esse tipo de operações. As pessoas físicas mais comuns não estão habituadas com esse tipo de papel, tá? Bom, teria outras aplicações, por exemplo, investir numa LCI, numa LCA, por exemplo, uma letra de crédito imobiliário, né? Quem que emite letra de crédito imobiliário? As construtoras, as grandes construtoras, né? Emite letra de crédito imobiliário, tipo uma Gafisa, uma Plaenge, uma Brookfield, né? Essas grandes construtoras. Então, para captar recursos para construir, por exemplo, unidades, né, de prédios, de condomínio, elas emitem uma letra de crédito imobiliário, por exemplo, e capta esse dinheiro para bancar aí essas obras. Isso é uma forma também da gente aplicar aí no mercado. Isso, geralmente são lastreadas aí com a taxa de juro, mais um indexador como IPCA, ou que é a inflação, ou a Selic, simplesmente a Selic, sei lá, tem várias formas de remuneração. Ou seja, atrelado à taxa de juro mais o índice de inflação, ou atrelado à Selic, ou atrelado ao CDI, por exemplo. Tem as LCA, então a letra de crédito agropecuário. Quem que emite? Empresas que atuam na área do agronegócio emite uma LCA, uma letra de crédito agropecuário, para pegar esse recurso e investir na sua atividade. E aí você compra esse título para ganhar o juro. Também a remuneração da mesma forma. Como também tem os certificados, né, de recebíveis, né, os famosos CRI, né, certificados de recebíveis imobiliários, e também são emitidos por empresas que estão construindo, né? E aí, geralmente, os grandes que adquirem muito esses CRI são os fundos imobiliários, né? Mas pessoas físicas também podem comprar um CRI, como também pode comprar um CRA, uma letra um certificado recebível agropecuário. Empresas do agronegócio como a Klabin, a Suzano, BRF e outras também emitem os CRAs, né, para pegar recurso e aplicar na atividade, e aí o investidor compra esse título para ganhar os juros. Tá? Bom, outra modalidade são os dinheiros de plástico, né? Então, aí nós temos vários tipos de dinheiro de plástico. O simples cartão magnético, né, que é utilizado para simplesmente movimentação da conta bancária, saques, depósitos, extrato, por exemplo, né? Cartãozinho comum para você movimentar sua conta salário, por exemplo, né? Cartão de débito, utilizado para compra com débito na sua conta corrente, né? E isso, nessa modalidade, pode até levar uma sua quantificação ao devedor. E o famoso cartão de crédito, né, que é utilizado para aquisição de bens ou serviços, né? Aí você tem um vencimento da fatura, paga com um certo prazo, aí, dependendo de como você administra isso, sem a incidência de juros, desde que você pague no vencimento da fatura. Claro, se não for pago no vencimento da fatura, vai incorrer em juros, que é uma grande besteira fazer isso, porque é um dos juros mais caros que tem no mercado, seria juro de parcelamento de cartão de crédito. Né? Não caia nessa armadilha, não. É melhor fazer um CDC do que pegar e parcelar sua compra no cartão de crédito junto ao banco, junto à operadora, lógico.
Parcelar junto ao estabelecimento é uma coisa, parcelar junto, depois que lançou na fatura, chegou no vencimento, não tem dinheiro, aí eu parcelo junto a operador de cartão, vai cair numa taxa de juros absurda. Né? Melhor não fazer, não cair nessa armadilha. Tá? Se bem administrado, ajuda, porque eu posso comprar até com 40 dias antes do vencimento. Né? Depende de como eu faço a compra. Né? Por exemplo, o cartão vence dia 23. Né? No dia 10, dia 11, por aí, já qualquer compra que você fizer aí já vai cair no vencimento da outra fatura, não da fatura desse mês. Então, você pode administrar as compras. Bom, mas aí fica a critério de cada um. O que não é recomendável é a pessoa chegar no vencimento da fatura e parcelar isso aí junto à operadora de cartão. Aí cai numa armadilha aí que é um juro absurdo, tá? Não entra nessa, não. Tem os cartões, né? Os smart cards, né? Que são chamados de cartões inteligentes, né? Eles acumulam todas as funções já citadas, né, em um chip, né, então ele tem mais capacidade de armazenamento e oferece maior segurança, né. Cartões afinidade, né, eu não tenho visto muito ultimamente, mas era muito comum o cartão afinidade, que é a parceria firmada entre uma bandeira emissora e uma organização, uma associação. Por exemplo, tinha um cartão de crédito específico para a torcida do time tal, do time A, do time B. Então, você compra aquele cartão porque você tem uma afinidade com aquele clube de futebol, né? Por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos. Então, tinha muitos esses cartões, deve ter ainda, né? Muitos esses cartões afinidade. Eu nunca tive, não tenho interesse, mas também não tenho observado isso no mercado, mas é uma possibilidade. Cartões, né, co-brand, né, é uma variação do cartão afinidade, porém é emitido por uma empresa tipo as concessionárias de veículos, emite um cartão próprio, então, assim, é um produto diferenciado, mas tudo é cartão, meio que cartão de crédito, né, porém tem uma bandeira e a pessoa compra porque se identifica com aquela empresa, aquele clube ou aquela, sei lá, qualquer uma afinidade que ele tiver, tá certo? Bom, outra forma de investir no mercado financeiro é através dos fundos de investimento. Aí você tem uma gama de fundos, né? Tem os fundos de renda fixas e tem os fundos de renda variável, né? Então, aí a gente tem uma infinidade de fundos, né? O que é o fundo? É como se fosse um condomínio, ou seja, um grupo de pessoas acaba entrando nesse fundo e vai comprando cotas, né, desse fundo. Lógico que o objetivo como se diz, ganhar aí, né, em função da valorização das cotas, né? E o que o fundo faz? Os condôminos, né, desse fundo, ou os cotistas desse fundo, colocam o dinheiro nesse fundo, o fundo converte isso em cotas do fundo, porque a cota tem um valor, então você acaba comprando X cotas desse fundo, e com esse recurso o fundo compra títulos no mercado, aplica em títulos de renda fixa, tipo CDB, em títulos de renda variável, como ações, por exemplo, debêntures, por exemplo. Então, ele vai aplicando isso no mercado financeiro e o ganho que ele tem, menos a taxa de administração que ele cobra, é convertido em valorização das cotas, que seria o rendimento do fundo. Tá? Então, logicamente, se o fundo seu é lastreado com títulos de renda variável, né, você tem o risco da variação desse mercado. Ele pode também ter uma valorização negativa, uma desvalorização, ou seja, uma variação negativa em função do comportamento do mercado, né? Aquilo que eu disse, o valor aplicado é representado por cotas, né, que representam o total de investido, e geralmente são administrados por especialistas. Geralmente as corretoras, né, de títulos e valores mobiliários, muitas delas vinculadas a bancos, ou as distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Apesar de não ter muita diferença hoje entre uma e outra, em termos de atividade. Mas você tem as DTVM, que são as distribuidoras de títulos e valores imobiliários, e tem as corretoras de títulos e valores imobiliários, né, que movimentam isso,
os grandes bancos, né, têm as suas corretoras e as suas distribuidoras que estão a eles vinculadas. Bom, tô- então tem os fundos, né? Eles têm uma normativa, né? Eles, apesar de estar dentro do mercado monetário, mas eles têm um certo acompanhamento e uma fiscalização não só do Banco Central, mas muito mais pela Comissão de Valores Mobiliários, né? E aí a gente tem algumas classificações desses fundos. Então, a gente tem os fundos de curto prazo, os fundos referenciados, os fundos de renda fixa, os fundos cambial, fundo de ações, fundos de dívida externa e também os fundos multimercado. Né? Então, existe assim uma gama de fundos. Fundos de curto prazo, né, são fundos que têm aplicação em títulos, não que ele tenha um vencimento, mas ele trabalha com títulos de curto prazo. Os fundos referenciados pode ser um fundo, por exemplo, referenciado em ações, por exemplo, no Ibovespa, por exemplo, ou referenciado no dólar, por exemplo, ou referenciado no CDI. Então, ele está sempre atrelado a um índice, né, que existe no mercado. O fundo de renda fixa são fundos que aplicam em títulos de renda fixa, então, eles não sofrem muita variação em função do comportamento do mercado. Eles são mais estáveis, porém não é um fundo que rende muito, tá? Não tem possibilidade de lucros extraordinários, por exemplo, a possibilidade que existe no fundo de ações, por exemplo, um fundo de renda variável, porque você pode ter um ganho, mas também pode ter uma perda aí em função do comportamento do mercado. Fundo cambial é um fundo que está atrelado aí a uma moeda, geralmente o dólar, né? Tá atrelado ao dólar. Fundo de ações são fundos que, basicamente, praticamente aplica quase todos os recursos em ações. Então, você compra lá um fundo de ação, as cotas são convertidas e o recurso é direcionado para aquisição de ações. Existe, por exemplo, fundo de ação específico de uma ação de uma empresa X, por exemplo, ações Petrobras, ações de blue chips, por exemplo, as melhores empresas da Bolsa, ou ações de empresas small caps, né, de empresas de porte mais pequeno. Também tem fundos atrelados aí à dívida externa, né, ou seja, está muito referenciado aí também no dólar. E os multimercados, né? Por que multimercado? Porque eles trabalham, um fundo que tem aplicações em N produtos, né? Eu posso estar um fundo referenciado no mercado de ações, no mercado de dólar, que é o mercado cambial, no mercado de capitais e também no mercado monetário, que são os títulos públicos, por exemplo. Então, eu posso ter um fundo que é multimercado, que tem títulos do Tesouro, dólar e ações. Né? Então, ele é um multimercado, né? Então, de forma mais abrangente, eles têm duas classificações: renda fixa e renda variável. Tá? Renda fixa e renda variável. Renda fixa e renda variável. Bom, existem alguns fundos também que são exclusivos, né? Ou seja, para investidores qualificados, ou seja, grupos de investidores qualificados, né? Então, tem também esse tipo de fundo. Então, um determinado grupo de empresas ou de segmento que são os qualificados para esse fundo. Setorial de investimento em ações, investe em setores específicos, como telefonia e energia, né? Capital garantido, né? É um fundo que proporciona menor retorno, né? Mas também é garantido. Existe também os clubes de investimento, né? Ou seja, um grupo de pessoas interessadas, aí tem que ser pessoas bastante conhecidas, familiares ou amigos, né? Podem, né? Hoje eu não tenho visto muito falar, mas teve uma época que era muito comum as pessoas criar clubes de investimento. Né? Então, houve até um incentivo para que as pessoas criassem fundo de investimento. Então, a partir de 3 pessoas,
dependendo da corretora, a partir de 30, 40, 50 mil reais, dependendo da corretora, você podia fundar um clube de investimento. Então, essas pessoas organizavam, cotizavam um valor, nomeavam um gestor dentro dessas pessoas, inscrevia o clube, fazia o estatuto do clube, registrava esse estatuto, tirava um CNPJ, contratava uma corretora, e aí essa pessoa que é o gestor ia aplicar esse recurso no mercado financeiro. Aí poderia aplicar em renda fixa, em renda variável, aí fazer os direcionamentos. Era uma forma das pessoas se reunir para fazer investimentos, tá? Mas isso era muito comum a um grupo restrito de pessoas, né? Não era aberto para qualquer um. Só um grupo mais conhecido dessa natureza, tá? Aí tem outros tipos de fundos, offshore, né, que seria você aplicar no exterior, né, em paraíso fiscal, por exemplo, né? Capital estrangeiro, você pode fazer aplicação em ações de empresas no exterior, né? Fundo de ações fechado, fundo de investimento cultural, artístico, né, private equity, e os famosos fundos de investimento imobiliário, que está muito em alta, né? Hoje, atualmente, está muito em alta aí os fundos de investimento imobiliário, que é uma indústria que cresceu muito aqui no Brasil, está em alta, né? E é como se diz assim, uma opção, né, que qualquer pessoa com qualquer recurso pode começar a ter, vamos dizer assim, a fazer um investimento em um fundo de investimento imobiliário, e aí ter o que a gente chama de renda passiva, porque eles pagam rendimento mensal, né? E acredita na sua conta o rendimento do fundo mensalmente. E aí a gente tem uma gama de fundos, né? A gente tem os fundos, vamos dizer assim, as categorias de fundos, né? Nós tem os chamados fundos de tijolo, né? Que investem em prédios, lajes corporativas ou galpão logísticos, fundo de papéis, né? Fundos que investem em shoppings, em escritórios, em grandes, em regiões assim de muito valorizadas, em que todo mundo quer manter, por exemplo, na Faria Lima, em São Paulo, na Paulista, em São Paulo, ou então em hotéis, prédios de faculdades, prédios de N centros de compra, né? Circuito de compras, né? Monta esses prédios onde as pessoas vão fazer compras, investe muito também em resorts, parques temáticos, e por aí afora, né? Condomínios, condomínios de prédio, condomínios de casas, em várias e várias regiões do país. Se você imaginar, por exemplo, que Sorriso, Mato Grosso, tem fundo imobiliário lá investindo em condomínio. Campo Novo dos Parecis, em Mato Grosso, tem fundo imobiliário investindo em condomínio lá, construindo condomínio para né? Fundo imobiliário investindo lá, não. Eles compram o CRI das construtoras que estão montando lá, construindo condomínios, por exemplo, lá em Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. O fundo imobiliário compra o CRI dessa construtora, dessa incorporadora, e ela pega esse recurso para montar lá, construir lá o condomínio, né? No interior de São Paulo, Minas Gerais, no Nordeste, Gramado, no Rio Grande do Sul, por aí afora. Como tem fundos que investem em estruturas logísticas, né? Tem um fundo, por exemplo, que é o Guardian, né? Que é o fundo de logística, o Guardian, né? É um fundo que tem poucas plantas, mas, por exemplo, ela tem duas plantas que são centros logísticos da BRF, né? Uma no Nordeste, uma é no Nordeste, a outra eu não me recordo se é em São Paulo. Então, é um centro logístico da BRF. Então, a BRF aluga isso desse fundo. A outra duas plantas é uma em São José do Campos ou São Paulo, e a outra em Canoas, no Rio Grande do Sul, que são alugados para aquela empresa que produz oxigênio, que é a Ar Liquide, né? Então, é uma planta específica para a produção de gases, né? Gases hospitalares, por exemplo, oxigênio, né? Ou gases para a indústria, que é oxigênio e acetileno
usar em solda, por exemplo, e outros tipos de gases. E a outra planta é uma planta no Rio Grande do Sul, em Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, que é um complexo logístico utilizado pela Souza Cruz, que é a indústria de cigarro. E tem mais uma outra que acho que é um centro de compras em São Paulo, salvo engano. Então, é isso que um fundo imobiliário faz, né? Então, uma pessoa compra, investe, é uma forma de você investir em imóveis sem precisar ter que administrar o imóvel e ter que pagar IPTU e ter que correr o risco de depredação do seu imóvel, de invasão, coisa desse tipo. Fica lá para a administração do fundo. O fundo vai comprar cotas, né? Por exemplo, aqui em Campo Grande, aquele prédio do Banco do Brasil ali na Afonso Pena, ali esquina com a 13 e Afonso Pena, aquele prédio era do Banco do Brasil. Há muitos anos, há alguns anos, aí, mais de 10 anos, o Banco do Brasil vendeu esse prédio para um fundo imobiliário que ele mesmo constituiu, né? Mas o fundo comprou e o Banco do Brasil vendeu já com locação, ou seja, o Banco do Brasil loca o prédio até hoje. E o fundo todo mês recebe o aluguel do Banco do Brasil e rateia, né, esse aluguel com os cotistas. Então, é uma forma de investir. Tá? Então, tem N opções. É risco? Sim, é um investimento de risco, porque é um investimento de renda variável, porque você compra a cota sofre alterações diárias em função do cenário econômico, político e uma série de coisas que afetam o valor da cota, né? Como pode também ter o risco, por exemplo, de você, um prédio desse, aí o Banco do Brasil falou assim, olha, eu não quero mais, eu vou sair do prédio, vou entregar o prédio e pronto. E aí fica vazio o prédio, não tem renda. Aconteceu num fundo lá em Macaé, no Rio Grande, no Rio de Janeiro, que tinha um prédio que era alocado pela Petrobras. A Petrobras falou: olha, estou saindo do prédio, não me interessa mais ficar nesse prédio, vou desativar o escritório aqui por algum motivo. E aí o prédio ficou vazio. E aí os cotistas vão sentir isso no bolso, porque não vai ter rendimento. Então, é um investimento de risco? Sim, mas é um investimento que oferece um bom rendimento. Tem fundo aí que paga mais de 1% ao mês aí aos cotistas. E o rendimento é mensal. Tá? Então, é uma forma de investir e está muito em alta. Hoje tem mais de. Tem um fundo aí que tem 500 mil, 500, quase 600 mil, em torno de 500 mil cotistas nesse fundo. Tá? MRX, uma coisa assim, o fundo, né? E tem mais de 1 milhão e poucos de cotistas em fundos aí no Brasil inteiro. Tá? Então, é uma indústria que cresceu muito e está crescendo. Bom, a tradicional caderneta de poupança, né, a aplicação em poupança, é muito tradicional, existe há muitos anos no país, né? Então, assim, os bancos múltiplos, Caixa Econômica e Sociedade de Crédito Imobiliário, e também as APEs, né, Associações de Poupança e Empréstimo, a gente falou de todas essas instituições na primeira abordagem que a gente fez sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, até falei de APE, só existe um APE no Brasil, aqui em Campo Grande tem uma unidade dela, que é a Apopex, que é vinculada ao pessoal do Exército, que funciona ali, ali junto ao Hospital Militar, né? Tem uma unidade da Apopex ali, é a única APE em funcionamento no país até hoje, né? E são essas entidades aí, elas estão sempre fazendo parte do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, né? Porque elas captam recursos de poupança para emprestar na outra ponta para o financiamento imobiliário, ou seja, para aquisição de casa própria, ou construção de casa própria, ou aquisição de terrenos para construção, ou também financia empreendimentos junto às construtoras, tipo de unidades residenciais, que depois são vendidas aí para os interessados, né? Então, as regras são definidas pelo Banco Central e, logicamente, né, o governo sempre está olhando aí essas regras, tendo em vista aí as questões da situação da economia, porque também isso mexe muito com a área social, que é justamente
à questão da moradia. Isso está também muito vinculado aí à política habitacional aí que o governo estabelece aí, né, no país, porque é uma questão bastante social, que é a questão da moradia. Como é um país, né, o Brasil é um país que tem déficit de moradia, então, vamos assim dizer, o governo tem muito interesse em cuidar disso, de um ponto de vista que isso fique um pouco mais acessível ao público em geral, né? Bom, é assim, você vai lá, abre a poupança, deposita para ter o rendimento mensal, né? Se é pessoa física, se é pessoa jurídica, já aí o rendimento já não é mensal, é trimestral, né? A segunda legislação, isso foi alterado aí há pouco tempo, né? O tradicional era variação da TR mais 0,5% de juro, né? Mas em função aí do comportamento da taxa básica de juro, isso poderia ficar um pouco complicado. Por exemplo, a gente estava num cenário de, de de taxa básica de juro muito baixa, né? A gente estava aí chegando aí a uma taxa, né, 2%, né? Até já tinha gente falando, a gente vai ter que a gente vai viver um momento em que a gente vai estar com taxa de juro negativa, né? Ou seja, você imaginar uma Selic, em vez dela ter variação positiva, ela ter variação negativa, né? Ou seja, você não teria rendimento na poupança. Mas isso é possível? Lógico que é. A Alemanha, há pouco tempo, estava com taxa de juros negativo. Ou seja, quem aplicava no título do governo alemão, no vencimento, não recebia menos do que aplicou, porque a taxa de juros era negativa. Tá? É possível isso na economia. Então, a gente estava com uma taxa de juros muito baixa, e aí começou a ter muita evasão da poupança. E se tem evasão da poupança, falta dinheiro para financiamento da casa própria. Então, o governo cuida muito disso. Aí acabou mexendo aí na taxa de juros, porque também a inflação é outro complicador nessa questão da taxa de juros, né? Então, acabou mudando. Aí, quem tinha poupança lá atrás, há muitos anos, que já via, continua recebendo TR mais 0,5%, mas poupanças mais recentes, aí ela tem esse comportamento, né? Ou seja, é 0,5% ao mês, enquanto que a meta da Selic for inferior a 8,5%, né? Ou 70% da Selic, né? Se a Selic for superior aí a 8,5%, né? Então, tem tudo isso aí, né? Tem tudo isso. Então, como se diz, existe aí uma regra aí que acaba sendo um pouco confusa para quem aplica na poupança, tá? Bom, a gente falou lá de cartão de crédito, mas vamos falar de cartão de crédito um pouco mais específico, né? Em termos de bandeira de cartão de crédito, né? Então, cartão de crédito é moeda do futuro ou do presente, né? Nem sei se é mais do futuro, né? Porque a gente já não vê mais cartão como moeda do futuro. A gente está vendo já as criptomoedas como moeda do futuro, né? Ou seja, moeda virtual, né? Moeda que nem Banco Central controla, né? Então é um pouco estranho, né? Mas tudo bem, é uma forma de moeda porque você tem né, são meios de pagamento, né? Para quem vende, né? Não vamos pensar do estabelecimento que vende pelo cartão, que é a forma de vender a crédito, ele tem muito mais segurança do que se ele vender no cheque pré-datado, né? Porque o risco de inadimplência é muito pequeno, quase que zero, né? A não ser que a pessoa vende e aí tem um problema de fraude no cartão, e aí pode ser contestado, e aí ele pode, né, perder a venda em função da contestação, tendo em vista aí um problema de furto de cartão, né? Mas, no geral, assim, o risco de inadimplência ele não existe, é muito baixo. Por quê? Porque ele vende a crédito no cartão e o risco é da operadora do cartão. Se o cliente não pagar, ele vai ter que executar o portador do cartão, não o estabelecimento. O estabelecimento vai receber da administradora do cartão. Tá? Para isso, ela paga uma taxa, tem um prazo definido para cada venda, quando que ela recebe, e, logicamente, a inadimplência, o risco de inadimplência é repassado aí para a administradora do cartão. Por isso, ela paga uma taxa, né, sobre cada venda para a administradora,
que é justamente o prêmio pelo risco. Pode ser utilizado tanto por pessoas físicas como pessoas jurídicas, ou seja, pessoas jurídicas também pode ter cartão, né? É disponibilizado aí para o usuário através do contrato que eu faço junto a administrador de cartão e também pelo estabelecimento que faz também um contrato junto à administradora. E aí a gente tem N bandeiras, né? Cielo, Visa, Master e por aí afora, Hipercard. Tem os cartões que os estabelecimentos criam o próprio cartão, por exemplo, né? A gente tem aqui várias empresas aqui que vendem o cartão próprio. Ah, eu só vendo no meu cartão, né? No meu cartão, né? Você vai no Forte, só o cartão do Forte, que é o Hipercard, né? Não, Vion, não, Vuon, né? Vuon que chama, desculpa, é Vuon. E aí cada estabelecimento, né, grandes redes cria os seus próprios cartões, tá? Então, às vezes cria um cartão mais vinculado a uma bandeira dessas aí, tá bom? Então é assim que funciona a questão do cartão de crédito. Tem o cartão inteligente, cartão virtual, cartão afinidade, isso a gente já falou, né? Cartão de crédito de vários tipos, a gente já comentou isso aí. Bom, outro mercado, né, que existe dentro desse mercado, que vamos assim dizer, está dentro do mercado monetário, mas às vezes ele parece muito mais com o mercado cambial, né, mercado, mercado de capitais, né, porque ele acaba tendo uma relação lá com a Bovespa, né, mas ele é considerado algo dentro do mercado monetário, por quê? Porque os títulos públicos, como eu já comentei, eles são muito utilizados aí pelo governo. Tem várias, tem uma finalidade maior, né? A finalidade maior que o governo faz é emitir títulos para financiar aí seu déficit, né? Vamos assim dizer, tá? Então, ele financia aí o seu déficit público através da emissão de títulos. Então, o governo tem uma dívida muito grande junto ao público, né, assim, investidor, né, que é pela emissão dos títulos públicos federais. E também isso tem um implicador, né? Boa parte da arrecadação de impostos ela tem que ser direcionada para o pagamento de juros. E não é muito pouco dinheiro, não, tá? Se você for olhar o orçamento da União, você vai ficar espantado qual é o valor de juros que o governo paga. E aí é aquele negócio: se a taxa Selic aumenta, é um tiro no pé, né, do governo, porque ele tem que pagar mais juros, porque muitos desses títulos estão atrelados aí à Selic, né? Ou seja, de forma geral, a elevação da taxa básica de juros vai afetar as contas do governo do ponto de vista do dispêndio que ele vai ter com o pagamento de juros. Logicamente, se a taxa cai, diminui a despesa de juros com o governo. E aí, assim, se a gente pegar o valor de juros que o governo coloca no orçamento da União, né, é só você pegar lá o orçamento que é aprovado, né, a, a, que tem o PP, o plano plurianual, tem a lei de decisão orçamentária e tem a lei orçamentária, né? A lei orçamentária que é o orçamento aprovado, né? O orçamento aprovado. Então, se você pegar lá o orçamento aprovado, o que tem de previsto de pagamento de juros e o desembolso, né? Que você pode acompanhar isso no site do governo, o desembolso, você vai ficar assim abismado com o valor de juros. É muito maior, por exemplo, do que ele gasta com educação, por exemplo, ou com saúde, tá? Está dentro do orçamento do governo. Então, assim, drena muito recurso dos tributos que a gente paga, que tem que ser. Porque se o governo não honrar o pagamento dos juros, ele fica inadimplente. E aí, isso daria um efeito no mercado de títulos federais, aí também no mercado financeiro, tremendo. Então, o governo não pode ser inadimplente nessa questão aí, porque senão seria a falência do governo, tá? Então, o governo também utiliza isso como mecanismo de política monetária, ou seja, de tirar dinheiro ou colocar dinheiro em circulação. Ou seja, se ele quer tirar dinheiro de circulação, ele começa a vender títulos, né? Ou seja, o investidor pega o dinheiro que ele tem e compra títulos. Se ele quer jogar dinheiro no mercado, ele começa a comprar os títulos que ele emitiu. Vai comprar títulos, em vez de ele comprar mais do que vender. Então, ele começa a jogar dinheiro no mercado, né? Então, a expansão monetária, tá? Então, a finalidade
a principal é financiamento da atividade pública e depois e também pode ser mecanismo de política monetária. É considerado um título, vamos dizer assim, de risco muito baixo, tendo em vista que é o governo federal que é o, né, assim, é o emissor. Né? Então, por isso que é baixo. O governo não vai ficar inadimplente, porque seria decretar a falência do governo. Tá? Bom, onde que são negociados os títulos federais? Dentro de um sistema chamado Tesouro Direto. Tá? Então, quem quer comprar? Qualquer pessoa pode comprar títulos públicos federais, a partir de R$ 30, por exemplo. Tá? Você pode comprar títulos federais, tá? Título do governo federal. Você teria só que buscar através de uma corretora ou através do seu banco. Você pode fazer essas transações, tá? São várias modalidades, né, que são negociadas, né, e vários tipos de títulos, né? Então, a gente tem aqui a denominação Tesouro Selic, né, que é chamado Tesouro Selic LFT, que é a letra financeira do Tesouro. Ele está indexado pela Selic, ou seja, que a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Então, ele vai pagar juros, né? Os juros que é a Selic, mais o valor que você emprestou para o governo, que é o principal, no vencimento. Ou seja, você compra o título, você vai ganhar a Selic, mas ele vai te pagar isso só no vencimento do título. Geralmente, o prazo é longo. Tá? Você compra título hoje para 2030, 2025, 2028, 2030, 2030 e poucos. Então, dependendo do título, o prazo é longo. Tá? Pode fazer antes? Pode resgatar antes, mas existe um vencimento. Tem aí o Tesouro IPCA com juros semestral, né? Então, o Tesouro IPCA com juros, ele está lastreado por notas do Tesouro Nacional da série B, por isso que é NTN-B. Então, geralmente, ele é IPCA mais juros. Então, você tem uma taxa de juro fixada, não é a Selic, tá? Mas uma taxa de juro combinada, mais a taxa da inflação oficial, que é medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? Que é o IPCA. Paga juros semestrais e o principal e juros, né, que remanescente no vencimento. Ou seja, é uma forma da pessoa ter uma renda com maior frequência, ou seja, cada 6 meses o banco, cada semestre, né, o governo vai te pagar os juros daquela aplicação. Então, você teria uma renda, você estaria tendo uma renda com maior frequência do que se deixar para o vencimento. Tem o Tesouro IPCA, que é nota do Tesouro Nacional B principal, também é IPCA mais juros, mas não é semestral, é só no vencimento, tá? do papel. Tesouro prefixado com juros semestrais, que é nota do Tesouro Nacional da série F, você contrata com juros pré-definidos, né? Paga juros semestral e no vencimento. Isso aqui é uma forma também do investidor ter uma renda com maior frequência. Tem o Tesouro prefixado, ali é com base na letra do Tesouro Nacional, é outro tipo de título. Também juros pré-definidos, porém só no vencimento. Então, dependendo aí da preferência e do perfil de cada investidor, ele pode escolher aí qual tipo de título que ele quer comprar. Né? Então, por exemplo, se eu tenho se eu estou num momento, né, em que, por exemplo, a Selic, a taxa básica de juros, ela está numa espiral de aumento, ela está nessa espiral aqui. Em função do quê? Em função de que a inflação está em elevação. Então, o governo aumenta a taxa de juro no sentido de conter a inflação, ou seja, eu aumento a taxa de juro, isso restringe o consumo, porque o crédito fica mais caro, fazer crediário fica mais caro, né? Então eu reduzo o consumo e reduzindo o consumo não estou exercendo muita pressão sobre a demanda, né? Eu estou reduzindo demanda, né? Então não vai ter pressão aí por consumir produtos. Mas às vezes a inflação não é por questão de demanda, né? Demanda interna, por exemplo. Mas a gente tem um problema muito sério que é a demanda externa por commodities, né?
por commodities. Então, por exemplo, um mercado, uma China que vem e compra, né, praticamente a soja brasileira e quase que a soja americana, o preço dessa commodity vai disparar. Compra milho, né? Compra muito milho, compra muita carne, né? Ou seja, está comprando muita carne, compra muito minério. Então, isso pressiona o preço e aí essas commodities elas tendem, né, a ter o seu preço elevado no mercado internacional e aí acaba refletindo no preço de produtos que usam essas commodities como insumo. Por exemplo, a carne de frango, a carne de suíno, ovos, né, que o frango precisa da soja e do milho na ração, e isso acaba impactando esses preços. A carne, em função da demanda por carne, acaba o preço da arroba do boi subindo, e aí a carne fica mais cara também. E aí o óleo de soja fica mais caro porque a soja ficou cara, né? E sem falar ainda na questão da cambial que a gente tem também, né? Se o dólar sobe muito, também pressiona essas commodities também são cotadas em dólar, sobe. Então, aí a gente tem essa questão, por exemplo, aí eu estou na taxa Selic em ascendência, aí eu tenho que ter cuidado aqui, porque eu posso contratar uma taxa de juro hoje e ela vai ficar defasada em relação à Selic, se a Selic está subindo. Agora, se eu tenho uma Selic que está em descendência, seria bom você pegar um momento que a Selic está alta, você contrata uma taxa de juro alta, se a Selic vai caindo, você está ganhando juro bom. Mais acima, por exemplo, da Selic, né? Da Selic. Né? Então, por exemplo, teve um momento que a Selic estava em 3 ou 4%, e aí você encontrava, por exemplo, títulos no mercado pagando IPCA mais 7. Pô, era um excelente negócio, só que hoje já não é tanto porque a Selic já está bem acima de 7%. Então, é isso que pode acontecer, né? Você fixar uma taxa de juro. Agora, se você faz só na Selic, você fica navegando aí na onda, na crista da onda da Selic. Selic subiu, sua taxa sobe. Selic caiu, sua taxa cai, né? Então, tem isso também. Quando você trabalha com IPCA, é bom que você se protege também da inflação, tá? É isso interessante. Então, são várias modalidades, e depende aí do perfil e da preferência de cada investidor, tá bom? Bom, com relação à tributação, né? A gente não comentou, mas, por exemplo, fundos têm tributação de imposto de renda e dependendo aí do prazo, também de IOF, né? Poupança, não tem. A pessoa física não tem tributação. Letra de crédito imobiliário, letra de crédito agropecuário, certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebível agropecuário também estão isentos de imposto de renda, tá? Existe a isenção, não há imposto de renda. A aquisição de debêntures, não falei de debêntures aqui, mas é uma outra forma, ela tem imposto de renda, exceto se a debênture for para investimento em infraestrutura. Por exemplo, a empresa de energia elétrica faz uma debênture para investir em rede de expansão de rede de energia elétrica, por exemplo, está isento. Uma concessionária de rodovia pega uma debênture para investir na melhoria da malha rodoviária, está isento. Um aeroporto, por exemplo, vai investir nas suas atividades. Então, tem também isso. Mas são modalidades que a gente existe no mercado. Mas acho que o debênture está mais no mercado de capitais, não está no mercado financeiro, está no mercado de capitais. Bom, Tesouro Direto, o que é, né? Então, é um programa criado em 2002, que é o que é o Tesouro Direto? É o sistema onde a gente negocia títulos públicos federais. Títulos federais existe muito antes de 2002, tá? Mas foi criado o Tesouro Direto, que é o mecanismo para negociação desses títulos, aonde pequenos investidores têm acesso. A partir de quanto? De R$ 30. Oferece uma boa rentabilidade, porque está sempre atrelada à nossa taxa de juros. Tem liquidez diária, porque o juro é calculado diariamente. Tem diferentes prazos de vencimento, tem um prazo mais curto, um prazo mais longo, atualizado diariamente. É custodiado na B3, por isso que ele se confunde um pouco com o mercado de capitais, porque está muito ligado à B3, mas é custodiado aonde? O que é custódia? Porque se eu compro um título, né? Se eu compro um título,
eu não recebo mais o papel, né? Por exemplo, antigamente, só um minuto. Antigamente, você comprava ação de uma empresa e você pegava isso aqui e levava para casa, tá? Isso aqui é um certificado de ações de uma empresa de ferrovia, tá? Da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Então, isso aqui era uma ação, né? Um título de 10 ações ao portador, né? Então, eu recebia um papel desse aqui, levava para casa e guardava no cofre. Hoje não existe mais esse papel. Esse papel não existe mais. É tudo eletrônico, então é chamado ação escritural. Não é mais escritural, é uma ação que não tem mais. Né, escritural, né? Mas é guardada onde? O registro, aquela ação que pertence a você, ela tem que ser guardada em algum lugar. Então, é custodiado, é guardado na B3. A B3 é que registra a existência desse título em seu nome. Tá certo? Isso vale para ações, para debêntures, para LCA, para qualquer coisa que você comprar, tá? Isso fica no seu nome, você compra a ação da empresa X, aonde que fica registrado que você é dono dessas ações X, se você não tem mais o papel. Então, quem tinha o papel, como era uma ação aqui, por exemplo, ao portador, não existe mais ações ao portador, não existe mais título ao portador no Brasil, era quem tinha o papel. Então, se você levava para casa e guardava, e você podia passar para outro, através por endosso, por exemplo. Né? Então, hoje é guardado, é registrado, né, dentro da B3. Então, se você entra na corretora, você compra ações da empresa X, e aí eu falo, pô, mas será que a corretora fez o negócio ou não? Ou estou sendo enganado ou não? Você entra lá na B3, tem lá onde você consultar na B3 se aquilo realmente está no seu nome, aquela quantidade está no seu nome. Tá? Porque tem muita gente que entra em sites aí de pessoas que oferecem soluções milagrosas de rendimentos fora da realidade de mercado, coloca o dinheiro lá, mas não vai conferir se o cara fez. Escuta a expressão, é uma puta de uma pirâmide que o cara entra e não tem registro em lugar nenhum. Então, se você comprou ações, está investindo em ações, em fundos imobiliários, por exemplo, eu faço isso, eu tenho lá minha corretora, mas de vez em quando eu estou lá na B3 olhando meu extrato para ver se está batendo com o da corretora, para ver se aquilo realmente foi feito. Então, é lá que você vai conferir, é dentro da B3. Então, é lá que é guardado, é custodiado. Tá? Então, se eu comprei um tesouro direto, fica registrado na B3. Olha lá, eu tenho, está lá, você tem o extrato, você tem como conferir. Garantia do governo nacional, do governo federal, que é o Tesouro Nacional, por isso é considerado um título de baixo risco, tá? Porém, lógico que se é de baixo risco, também não precisa de ter proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Né? O que é o Fundo Garantidor de Crédito? É um fundo criado pelos bancos. Os bancos é que põem dinheiro nesse fundo, não é dinheiro do contribuinte, não, tá? Tem gente que acha que é dinheiro do contribuinte. Não é. Os bancos criaram um fundo que eles depositam lá um valor X lá, mantém um lastro, para garantir aí os investidores caso um banco venha quebrar. Não são todos os produtos do mercado que são garantidos. Poupança é garantido. Eu não vou me lembrar aqui, mas, por exemplo, fundos, eu acho que garantido, mas, por exemplo, fundo imobiliário, acho que não sei, precisa ver. É garantido até um X valor por CPF, tá? Dentro do mercado. Então, se o banco falir, a pessoa que tem aquele dinheiro lá na poupança, por exemplo, que é o produto mais comum, né, se a empresa quebrar até X valor de investido por CPF, a pessoa teria cobertura do fundo garantidor de crédito. Então, é um fundo que dá mais garantia para o investidor. Porém, tem um limite de valor. Eu não levantei aqui qual é o valor, mas isso há um tempo atrás era 250 mil por CPF. Hoje eu não sei, precisava pesquisar. Bom, era isso que eu tinha para falar, né, sobre mercado monetário. Tem o texto que eu disponibilizei também,
no ambiente aí da disciplina. Logicamente, essa abordagem, não só a abordagem aqui por essa apresentação, como também pelo texto escrito, não tem a pretensão de esgotar o assunto, porque tem muito outros produtos e serviços que são negociados e prestados dentro do mercado monetário que não foi abordado, mas pelo menos para que o aluno tenha uma noção aí do que é esse mercado. Mas, assim, acho que os principais produtos que são mais acessíveis às pessoas, vamos dizer assim, da maioria da população, estão aí abordados, como depósito a prazo, CDB, RDB, letra de câmbio, fundos de investimento. Isso qualquer um pode fazer, é muito simples fazer, você não precisa nem falar com o gerente para aplicar no fundo, é só ter a conta. Você vai no terminal, ou no seu aplicativo, ou no seu computador, e no seu home bank, né? E você faz a aplicação, né? Comprar um LCA, um LCI, um CRI, um CRA, isso aí é fácil fazer. Comprar um debênture também é muito fácil fazer. Aplicar no fundo imobiliário, você precisa de uma corretora. Comprar um debênture precisa também da corretora. Comprar ações precisa de uma corretora, mas isso não é coisa difícil de fazer, é só se cadastrar numa corretora, e isso cumprir com as formalidades dos documentos e a forma como a corretora trabalha. É muito fácil aplicar e investir no mercado de capitais, ou no mercado monetário, ou no mercado cambial, por exemplo. Tá? Então é isso. Deixo essa mensagem para vocês. Até o nosso próximo encontro.